cortando un cone con uma região circular. A gente conhece isso, dadas as equações dadas. Tudo bem, então qual seria a minha região? A região seria a porção do cone que está entre esses planos. Então seria essa parte aqui. Eu vou calcular as superfícies, a integral de superfície, onde S seria a superfície. Isso aí é o primeiro. Porque o próximo exercício, eu vou mostrar um exemplo onde uma superfície esteja dada como a união de 2 ou 3 ou mais superfícies. Nesse caso, você primeiro faz o esboço, determina as superfícies e vai calcular usando aquela fórmula de quando é uma união, quando a gente tem uma união de superfícies, para integrar essa aqui, integra cada uma delas e faz a soma. Isso vamos ver. Então, é fundamental que você faça o esboço. Não muito perfeito, mas tem que ter um esboço mais ou menos especificando qual é a figura, o que está envolvido e quais são os limites das variáveis. Né? Podem abrir o microfone e perguntar, tá? Podem perguntar abertamente qualquer coisa, algo que não esteja claro que estou falando. Veja bem que é importante, quando a gente determine isso, a gente quer calcular uma integral de superfície. Então, vamos lembrar, como é que a gente calcula uma integral de superfície? A gente tem isso aqui, integral de superfície. Nós vimos uma definição. Vou aproveitar, vou lembrar aqui, né? Nós vimos que para calcular uma integral de superfície, a gente poderia, então, fazer o seguinte. A gente vai calcular uma integral dupla, onde essa função aqui tem que estar parametrizada. Ou seja, você tem que parametrizar a superfície, escrever isso em termos. Vamos supor que esta seja a superfície parametrizada, que já nós vimos. Nós já sabemos parametrizar superfícies. E esse ds é eje de x, depende da variável, é uma função de duas variáveis, eje de u, produto vetorial com eje de b, né? Módulo de u de b. Essa é a forma básica, e lembrem, porque de aqui para frente vamos usar muitas vezes essa definição aqui. Quando a gente vai calcular uma integral de superfície, então, tem que lembrar isso aqui. Onde isso aqui é o diferencial de S. Isso é importante isso aí. Essa fórmula, quando a gente viu um desenvolvimento também na teoria, está no livro, se a gente tiver, se não dá para ver no quadro, né? Tá, não dá para ver no quadro. No caso em que Z seja uma função de x, y, se aqui poderia, em geral, eu sempre posso usar isso aqui. Mas se eu tenho Z em termos de x, y, que é esse caso aqui, eu poderia usar alternativamente como integral de superfície essa definição. Essa integral de superfície seria, então, integral dupla aqui sobre a região, tá? Sobre a região, desculpe. Integral dupla sobre a região de f de eje de v. E esse ds que está aí, o ds, se transforma em a raiz de 1 mais a parcial de x ao quadrado mais a parcial de f em y ao quadrado. Aquele termo, de f em termos de u. Aqui seria, se parametrizo em x, y, v em termos de x, em termos de y ao quadrado. Onde isso aqui seria o ds. Está feito o cálculo aí no livro, né? Vocês assistiram isso no vídeo. Então, aqui seria, em geral, se eu tenho isso assim, para ser um pouco mais, vamos dizer assim, aqui um pouco mais explícito. Essa integral de superfície, no caso que eu tenho uma função c em termos de x, y, então, isso que está aqui tem que estar em termos da parametrização. Se uso x, y, então, na verdade, seria f de x, y, f de x, y. O sea, todo esse termo que estiver aqui, a expressão que estiver aqui, tem que estar parametrizada de acordo às variáveis envolvidas na parametrização. Quando a gente usa z igual a f de x, y, a gente costuma usar x e y. Ok, então, alternativamente, em lugar dessa, você poderia usar essa aqui.
Eu vou trabalhar com esse aqui, que é um pouco mais geral, sim, porque, digamos, se você não se lembra disso aqui, porque essa é uma fórmula quando está o z em termos de y. Lembra que pode estar o z em termos de yz. Aqui seria a parcial em y e a parcial em z. Mesma fórmula, né? Acho que eu comentei isso no vídeo. Mas, em geral, quando não tem isso aqui, você tem que aplicar essa fórmula. Então, essa é uma fórmula, um cavalinho de trabalho, isso aqui. Entendeu? Isso vai ser importante. Ok, vou usar isso aqui em outro exercício eu posso usar esta, tá? Aqui, vou comentar para que vejam também a diferença entre uma e outra. Só para lembrar parametrizações. Vou fazer isso aqui para lembrar parametrizações. Então tá, eu tenho nesse caso, vou fazer essa aqui, essa função. Vou parametrizar f. Esse é um cone. O cone tem essa fórmula. O cone tem a fórmula, esse aqui. É uma função, mas vou fazer em forma... Vou usar isso aqui. Não tanto faz como você prefere, né? Então, quando é isso aqui, eu posso chamar R... Vou chamar R de... Não sei se uso o V, eu vou usar o XY. Quando X, R de XY. Ou também, aí eu posso usar R de UV. Como vocês quiserem, tá? Nesse caso, vou fazer as duas coisas, vocês escolhem, tá? Então, nesse caso, X é X, Y é Y, e o Z é a fórmula que está dada. Essa é a forma de parametrizar um cone que a gente já viu. Mas lembrem que aqui hay restrições aqui, né? Porque essa é a porção do cone, na verdade, é a superfície. O X quadrado mais Y quadrado tem que ser menor ou igual a 1. A verdade que está entre 1 e 4. Tem que ser maior igual que 1 y menor igual do que 4. O sea, está entre X y está entre duas circunferências. A gente pode ver isso aí. Que essa porção de circunferência, se você vê, a porção está dentro desta região, não tem nada. Aqui não existe a superfície, né? Superfície a partir daqui para cima. E aqui, então, teria com 4, teria a outra circunferência. Então, veja bem que a superfície está morando nesse domínio. Essa aqui vai ser a nossa região D, que tem que ser delimitada aqui, considerada na integral dupla. Isso aqui é importante. Como você usou x e y, né, ou u e b, seria aqui, você tem que ver o domínio dela, porque essa integral dupla tem que estar em variáveis uv ou x, y, e tem que estar variando num domínio. Então, você tem que perceber nesse domínio de onde varia. Então, esse esboço é muito importante. Sem esboço não está valendo nada. Não está valendo nada. Sem esboço não vale nada. Ó. Então, uma vez que eu tenho a parametrização, é aplicar isso aqui. Vou substituir tudo que estiver na integral dada, tenho que escrever tudo em termos da parametrização. Portanto, para escrever tudo em termos da parametrização, preciso ter a parametrização e preciso fazer esses cálculos. Nesse caso, R do R de B pode ser R de X, R de Y. Tenho que derivar. Agora aplicar uma fórmula. Então, vamos usar a fórmula. Que envolve a fórmula? Derivadas das funções vetoriais, né? Só representar uma área, lembra? Essa parte é uma área. Então, R de X seria, deriva em termos de X, 1, em Y 0, em X, 1 meio disso elevado a 1 meio menos 1, vezes a deriva interna, vai dar X dividido por essa raiz. Se convencem. Essa aqui seria a derivada em X. A derivada em X. Pode perguntar. A derivada é em termos de Y, bem parametrizado. Aqui seria 0, em Y é 1. E aqui seria 1 medio de S elevado a 1 medio menos 1, vezes a derivada interna 2y. 2 corta com 2, ficaria y com isso aqui. Por que estamos fazendo isso? Porque preciso calcular esse termo aqui. Portanto, eu tenho que calcular um produto vetorial. Então,
¿Cuál sería el producto vectorial entre esos dos vectores? Aplicando aquella definición mnemotécnica, né? Definição do produto vetorial. Tem uma formulinha, você pode fazer diretamente, eu vou fazer direto. R de x vezes R de y. Tenho que calcular isso aqui. Isso que eu vou colocar na fórmula. Como calculo? Aquele determinante IJK, esse de primeiro, esse no segunda fila, né? E faço aquela conta. Eu vou fazer direto aqui. Vou imaginar que aqui tenho IJK. IJK, vou fazer conta. Então, na variável y seria S menos S. Primeira como te hacer menos x dividido por essa raiz. Me acompanham, por favor. No I, né? No I, no J, seria S menos S troco o sinal, né? Ou seja, S menos S troco o sinal. Vezes essa expressão ficará ela com sinal trocado. Tá? E em C, 1 menos 0, 1. Essa é a parcela em x e essa é a parcela em y. Para depois, na fórmula, envolve o módulo desse, na verdade seria a norma desse vetor, que seria a raiz quadrada de cada uma das componentes ao quadrado, a soma de cada componente ao quadrado. Então seria S ao quadrado mais S outra ao quadrado, negativo ao quadrado positivo, mais 1 ao quadrado. Posso simplificar, se consigo, né? Na verdade, aqui, fazendo essa soma aqui, vejam que somando frações, aqui, ao quadrado, né? Aqui seria x quadrado mais x quadrado, aqui vai x quadrado com x quadrado, com isso aqui vai ficar duas vezes essa parte, só vai ficar assim. Aí de duas vezes x quadrado mais y quadrado no numerador, dividido por isso aqui. Na soma, né? Opa, quase não dá para enxergar. Esse corta com isso e isso aqui igual a raiz de 2. Esse termo é raiz de 2. Então, vou ter que apagar esse desenho. Vejam bem, então, que aqui está essa região D. Vou apagar o desenho para completar. Vejam bem o desenho. Tem essa superfície S e está variando entre, digamos assim, um anel. Tenho aqui, se vejo XY, essa região D, que está aqui no chão, é um anel. Uma região anel, né? Dois anéis. Aqui é 4 e aqui é 1. Isso vai servir para delimitar a região D na definição da integral. Então, vou apagar. Alguma dúvida? Pode perguntar, tá? Vou apagar isso aqui. Sem esboço não está valendo nada, não pode conhecer os limites. Quer dizer, então, lembra então que na integral de superfície, você tem uma função, você calcular isso aqui, você vai aplicar essa fórmula sobre um domínio, onde essa função tem que estar parametrizada, R de UV, vou colocar assim em geral. Aqui, R de U plus R de B, a variável que você está usando, de U de B. Isso aqui seria o ds. Então vamos aplicar isso aí. Está entrando? Ok. Então, feito isso aqui, o que eu quero calcular é essa integral. Eu quero calcular a integral de superfície de x quadrado z ds. Isso que me pediram calcular. Tudo que a gente fez foi fazer o esboço e buscar as parametrizações que vão ser colocadas aqui. Então, para resolver isso aqui, tudo que estiver aqui, para resolver a integral de superfície, tem que estar expressado em termos das parametrizações, ou da parametrização que a gente escolheu. Então, a função é essa aqui, x quadrado z, isso aqui em termos de x e y, simplesmente quem é x e quem é y. X é x, y é y e z é isso aqui. Portanto, o que seria x é x, fica ao quadrado, y é y, z é a expressão que a gente colocou.
Si fuese llamado u, v, u cuadrado más b cuadrado, sería, x sería u, aquí sería u cuadrado, no ten v, ten c, uc sería u cuadrado más b cuadrado. Ficaría así. Pueden preguntar, y ese termo aquí, a gente ya calculou, esse termo aqui, esse aqui, que deu? Raiz de 2. Raiz de 2 de x de y. Pronto. O que tenho que resolver é isso sobre essa região. Isso que a gente tem que resolver. É simples. Vean, estou fazendo isso com calma, porque de aqui para frente, em todos os exercícios, vamos ter que calcular integrais de superfície para calcular fluxos, para usar teorema de Stokes, para usar teorema de divergência. Sempre vamos aplicar essa definição. ¿Entendeu? Isso aí é o mais importante que vocês lembrem. Estou fazendo por parte, devagarinho, para que depois fluya melhor. Podem perguntar. Então, vou substituir. Aqui a mesma coisa. Vou colocar o limite de integração. Isso pode cair fora. Na verdade, vai ficar resolver essa integral. A partir de aqui, não tem nada a ver com cálculo vetorial. Isso aqui é cálculo 2. A partir de aqui, esquece o curso, cálculo 2. Mas o domínio, lembra que o domínio da região, quando fizemos o esboço, quem chegou tarde, esse era 1, e esse aqui era 4. O domínio é esse aqui. O domínio é uma região circular, onde a parte exterior satisfazia essa equação, é igual a 4, sim. E a parte interior satisfazia essa outra equação. Que era 16, né? A equação aqui, quando C igual a 4, com 16, aqui 16. Serão as equações da fronteira. Portanto, isso significa que eje está valendo 4 e aqui eje está valendo 1. Por que estou falando de eje? Porque agora eu quero resolver uma integral, esse cálculo 2. Como a gente resolve isso aqui? Ou usa una tabla de integrais en x e y para ver a qué equivalente es eso aquí, o usa coordenadas polares, como voy a explicar, voy a usar coordenadas polares, que sería, ¿cómo se ahora? Tengo coordenadas polares, ¿por qué coordenadas polares? Porque tengo regiones circulares, ahí es donde es recomendable usar coordenadas polares, y tengo ese termo aquí envolvido, no integrando. Yo sé que ese x cuadrado más y cuadrado, usando coordenadas polares, para lembrar, coordenadas polares, eso aquí igual a un rayo, ¿no? Voy a apagar eso aquí. Voy a apagar. Ficaría entonces, en la región circular, está variando entre un círculo menor, UR sería eso, y usando las coordenadas polares, disculpa, aquí sería x igual eje coseno teta, y igual eje seno teta. Sabemos entonces que x cuadrado más y cuadrado es un eje cuadrado, y sabemos que el diferencial de área que es de x de y, ¿se ve? Eso no da para ver, ¿no? Eso aquí no da para enxergar nada en el vídeo. Coordenadas polares. Coordenadas polares no tienen nada a ver con integral de superficie inicialmente. Eso aquí es un método para resolver una integral dupla. Cuando convenientemente aparecen regiones circulares, por ejemplo. Esas coordenadas polares. Onde, na nossa região, o θ, coordenadas polares, lembrem coordenadas polares, a gente tem uma região, tem o UR, esse é o θ. O θ de onde varia nessa figura? No primeiro octante se deve 0 aqui meio, mas a gente tem que considerar todo o sólido, né? Então, fazendo isso aqui, a integral ficaria raiz de 2, essa integral dupla, aqui era uma região que agora é circular, seria x, vou substituir por r coseno θ. Ah, está ao quadrado, então seria eje quadrado coseno cuadrado θ. Ese sería un x cuadrado. ¿Tá? Veces raíz de x cuadrado más y cuadrado. Eso aquí sería
Lembren que x cuadrado más y cuadrado, elevando al cuadrado, eso es eje cuadrado. Raíz de eso sería eje. Eso aquí viraría eje. Eso aquí vira R. Y de x de y, que sería el diferencial de área, vira eje de teta. Ese sería el diferencial de área. Oye, teta, que es variable externa, varía de 0 a 2pi, dando vuelta entera, ¿no? Y eje, ¿de dónde varía eje? Para no cometer el error de la aula pasada. R varía de ese aquí hasta aquí. De radio externo a radio interno, radio externo, radio interno, radio externo, radio interno. O sea, varía de R igual 4 a R igual a 1. Ese sería el límite de R. Preguntas, por favor, hasta aquí. ¿Alguna pregunta sobre el ejercicio? Ok, a partir de aquí vamos a hacer voy a terminar la integral, ¿no? Lembra que lo importante era modelar o parametrizar la superficie, colocar todo en términos de parametrizar, ¿sabes? Las variables envolvidas allí y los límites. Para eso era importante o esbozo. Para quien llegó tarde, fue el primero que fizemos y apaguei. Ah, para isso aqui não gravei. Nossa, eu não gravei essa aula aqui. Ah, estou gravando sim, estou gravando. Ah, não, sim, estou gravando. Opa, não sabia que eu estava gravando. Opa. Tá bom. Ainda bem, obrigado, Deus. Para resolver eso aquí, yo ya eso aquí, voy a terminar para completar, ¿eh? Por si acaso alguien tiene alguna duda con cálculo 2. Para lembrar unas cosas, la primera vez voy a explicar, más después voy a hacer más rápido, ¿tá? No puedo resolver todo eso ahí. Resolver eso ahí, entonces ya, simplificando ahí de 2, lo que yo tenía que resolver eso aquí, de 0 a 2pi, de 0 a 4, eso ficó eje 4, coseno cuadrado de teta, de eje de teta. Se simplificó así. ¿Cómo ahí te resuelve eso aquí? Bueno, resolvemos una integral interna considerando de R, ¿no? ¿Cómo hace aquí? Esa parte. Para no confundir aquí, explicaría así. Entonces, voy a hacer un paréntesis aquí. Voy a calcular la integral de 0 a 4, de eje 4, coseno cuadrado de teta, de teta. Voy a hacer una. Mas el próximo ejercicio voy a dejarte aquí. Hasta ahí imagino que ya vocês hasta ahí saben resolver, ¿está? Ok, integral en términos de R, ¿no? De R. Vamos a resolver esa parte. Un coseno cuadrado é constante. Ô, professor. De R. Falou? Não seria de 1 até 4, porque é o raio interno até o externo, né? Bom, obrigado. Ya te había colocado y apagué. Tá bom. Claro, porque, lembrando, colocamos dos círculos, ¿no? De externo a interno. Ese era 4 y ese era 1. De 4 a 1. Obrigado. Ficaría así entonces. UR sería R5 dividido por 5 entre 4 y 0. 4 por 4, 4 y 16, 4, 256. Ahora, ¿cuánto de eso aquí? 4 elevado a 5. 4, 4, 16, por 4, 64, por 4, 256. Pues es 4. Da 1024, professor. 1024, né? Obrigado. 1024 quintos. Coseno cuadrado constante menos 0. Ok, então esse valor seria aqui, aí de 2. Agora você vai colocar isso aqui. Professor, não é um quinto, menos um quinto de... Quando vale 4 e quando vale 0, né? 1, professor, vai até 1. Obrigado! 4 e 1, né? Um quinto. É isso aí. É isso, né? Mas esse com esse aqui seria então... Obrigado. Então esse termo é constante, esse número é constante, esse variável dentro de tita ficaria assim. É de 2 vezes 1023
quintos integral. ¿A eso qué fica? Integramos isso aqui. Ó, uso uma tabela. Eu vou fazer desta vez por de boa. Ó, isso aqui, imagina que você sabe. Ó, usa uma tabela, tá? Vamos apagar essa parte aqui. Como é que a gente calcula um integral de um cosseno quadrado? A gente usa as fórmulas equivalentes, ¿no? Do ângulo duplo. Seria integral de 1 mais cosseno de 2θ dividido por 2. La integral de 1/2 de θ a integral de 1/2 coseno de 2θ. Sería, no sé si es que ainda dá um espaço embaixo, 1/2 de θ mais a integral do coseno é o seno, né? Está multiplicando, se dividindo, 1/4. 1/4 seno de 2θ. Portanto, essa integral ficaria assim: 1023 quintos raiz de 2, que multiplica a esse integral. Esse integral seria 1/2 de θ mais 1/4 seno de 2θ avaliado entre 2π e 0. Quando for 2π, ficaria 1/2 de 2π, seno de 2π, menos, valendo 0, seria 1/2 de 0, mais 1/4 seno de 0. Seno de 2π é 0, não? Isso aqui é 0, isso é 0, então ficaria finalmente 1023 quintos raiz de 2π. Seria o valor, tá bom? Isso vai ter interpretações como fluido. Isso, em algum momento, não se estranhem se isso aqui, se em alguma interpretação isso dá 0 aqui. Depois, na próxima aula, eu comento por que seria 0, em que momentos. Interpretar como fluido. Por enquanto, o que quero que saibam que como resolver uma integral de superfície, porque daqui para frente é somente isso. Resolver integral de superfície, resolver integral de superfície. E para resolver integral de superfície, repito, tem que saber primeiro parametrizar. Que já vimos, por isso a primeira aula que fiz foi somente parametrizações. Cilindros, cones, esferas, planos, paraboloides, essas são que vamos usar mais. Segundo, saber resolver integrais duplas, integrais triplas. Isso, tripla para a próxima aula acima, né? Mas por enquanto, integral dupla. Integral dupla tem que conhecer coordenadas polares, que sempre aparece por aí. Lembrar integração de funções trigonométricas, potência de funções trigonométricas, isso aí é cálculo 2. Tá? E assim por diante, o resto é cálculo. Entendeu? Tem que saber bem as fórmulas que vamos usar. Vamos fazer mais um exercício. Porque dê tempo, né? Esse é o Stuart. Eu peguei esse aqui porque achei interessante a forma de alguma coisinha. O exercício é assim. Vamos calcular integral dupla, integral de superfície de XC. Em geral, aqui, para exercício acadêmico, isso aqui, em geral, são expressões simples, fáceis. Um pouco, não muito complicadas, porque vai envolver potência seno e cosseno. Se em lugar de um x quadrado, por exemplo, aparecesse um x, aqui um x cubo, um seno de um logaritmo, isso aqui, a integral vai ficar muito complicada de resolver em forma acadêmica, pero geralmente aqui sempre tem expressões simples, né? Aumenta a resolução é o mesmo.
Esse é o exercício. Então, vou explicar de novo desde o início. Ok, vamos calcular uma integral de superfície, né? Então, o primeiro que temos que fazer é um esboço. Esse é o básico. Um esboço para saber qual é a superfície e quais são seus limites. Veja bem que no exercício anterior, que diseñamos um cone truncado, né? Um cone, a gente precisou ver a região no chão e era somente uma superfície. Há uma teoria que foi passada nos slides. Se por algum motivo a superfície que a gente está considerando é a união de várias superfícies, um número finito delas, então para calcular a integral sobre essa superfície, a gente teria que calcular cada uma delas. Cada uma delas, né? E no final somamos. Ou seja, se em algum momento, como você vai saber isso aqui? Fazendo o esboço. Se no esboço você percebe que em algum exercício uma superfície que você esteja considerando é a união de superfícies suaves, então você teria que resolver, para resolver esse tema, teria que resolver cada uma delas como se fossem exercícios individuais. É como se o exercício tivesse 1, 2, 3, 4, 5 exercícios, depende das superfícies. Entendeu? Algumas seriam simples, outras mais complicadas. Mas, de fato, para calcular cada uma delas, é o mesmo conceito que acabamos de usar. Isso tem que estar claro e ganhar confiança em relação a isso. E para ganhar confiança, o que tem que fazer primeiro é, bom, fazer o exercício. Pouco a pouco. Então, vamos fazer o esboço aqui. De que estão falando? Estão falando da superfície, ou calculamento da superfície, onde a superfície é o limite de uma região delimitada pelo cilindro e por esses planos. Uma região delimitada. Tenho que ver qual é essa região. Porque o que eu vou colocar desse aqui? Qual é a parametrização? Tenho que ver a região. Então, tenho que fazer o esboço das superfícies envolvidas. Que superfície? Ah, bom, nesse caso aqui é um cilindro. Ah, cilindro a gente já viu. Já não sabemos parametrizar cilindro, a gente viu. Cilindro, se lembra? Tem um cilindro assim, não fizemos em aula passada, né? Primeira aula, se tem um cilindro, suponha que seja assim, agora as 4, né? Então aqui, x e y variam de acordo a coordenadas polares. Eje cosseno θ, eje seno θ, mas veja que não é R, porque o rádio, nesse caso, seria 2. E o C varia indistintamente, pues não tem limite. Isso que a gente viu rapidamente, a gente viu isso aí. Vejam a primeira aula que a gente parametrizou um plano, parametrizamos um cilindro, parametrizamos uma esfera e explicamos isso com detalhes. Tá? Só que nesse caso aqui o cilindro ele não está com isso, tem YZ, entendeu? Ah, tem YZ. Então vamos lá. YZ. Ao longo de X. Então vamos fazer assim. Ao longo de X. YZ. Aqui o X. Ok, vamos desenhar a superfície. Um cilindro ao longo da variável que está em falta, né? Você lembram disso? Ao longo de X, nesse caso. Então, um cilindro assim. Mas aqui no plano YZ, ele se corresponde, o corte, se eu faço X igual a 0, tenho aqui uma, de acordo ao gráfico, vou fazer no primeiro octante, depois vou fazer primeiro octante, traça paralela, paralela, paralela. Esse é um cilindro assim, né? Em geral, tem assim um cilindro assim, tem um cilindro. Esse é o cilindro, ao longo assim. Ok. O cilindro está limitado pelos planos x igual a 0. Opa, x igual a 0, ¿qué é? E esse outro plano. X igual a 0, se x, esse é x, né? X igual a 0, aqui, bum, x igual a 0 seria isso aqui. A interseção, né? O plano YZ com o cilindro, esse seria x igual a 0. Interceptado com o cilindro, né? Essa parte aqui. Essa parte da superfície. Veja bem, esse é o limite da região. É como se fosse a borda da região delimitada pelo cilindro e esses planos. Vamos ver qual é a região que está entre esse cilindro e esses planos aí. Então,
Eu já tenho essa região aqui que é o cilindro, né? E tenho também uma tampinha lá. Isso aqui. Isso aí é um plano. Duas variáveis no R3 não vai ser uma reta, não. É uma reta no plano XY. No XY eu posso graficar uma reta, mas estou graficando no R3, é um cilindro de base, é um plano, né? Um cilindro de base reta, né? De paralelas retas. De las líneas que geram um cilindro. Então, para plotar ele, quando x for 0, y é 5. Se x for 0, 1, 2, 3, passa por aqui. Eu sei que passa por aqui. X for 0, y igual 5. Y igual 0, x é 5. 1, 2, 3, 4, 5. O sea que no plano XY sería eso aquí. Opa. No plano XY sería un plano primero quitando. Un plano así. Tengo ese tubo aquí y tengo un corte con un plano. Ahí deben ver, primero identificar a grosso modo, eso aquí estaría por dentro. Eso ficaría por dentro, por atrás. Y eso que está por dentro. Ya ven que me está cortando aquí y me está cortando aquí. Es como si yo sí viese. Imaginen para eso y ahí te puede imaginar, digamos así. Vamos aquí. Imaginen que yo tengo un cilindro, un tubo aquí. Voy a cortar ese tubo aquí y voy a cortar con un plano así. Imagina que da un cilindro y voy a cortar así. Voy a cortar por aquí. Voy a hacer un corte así. Ese corte más o menos. No primero quitante sería ese ponto con esse aqui. E ya para baixo uma coisa assim. Seria uma coisa mais ou menos assim. Tenho esse cilindro aqui. Essa parte com isso aqui. E vou cortar com uma coisa aqui, né? Imagina que o meio passa por aqui. Ponto meio, ponto central, aqui tem um eixo. E corta num ponto aqui. E a parte superior é essa que corta assim. E do outro lado termina rebanando assim. Por isso. Eso aquí no es un círculo, no. Lo está cortando así. Está haciendo un corte así. Yo corto aquí. Corto aquí. Estoy cortando así una parte, ¿no? Que sería esa primera superficie aquí. Después cortas. Cortaría así, ¿no? Cortaría eso aquí. Aquí. Y del otro lado sería otra parte, ¿no? Era una cosa. Claro, estoy cortando alrededor, mas aqui é curvinha, né? Quando corto. Para não meter uma curvinha aqui vai sendo uma coisa assim. No livro está feito uno vertical. Então, no primeiro quitante seria, ya eso sería, eliminaría esa parte aquí. Y nada estaría con esa. No primeiro quitante seria esse aqui. Ou seja, tenho que ver qual é o sólido que está delimitado por isso, para ver qual é a região. Calcular essa integral, onde a superfície é o limite, a borda, da região delimitada pelo cilindro e por esse plano. Qual é a região que está delimitada pelo cilindro e por esses planos? O que tem que observar seria basicamente esse aqui. Tenho o cilindro. Tenho um cilindro com uma primeira superfície, tenho x igual 0, como uma superfície de interseção, né? Com x igual 0, uma superfície, vamos chamar essa, e tenho aqui esse corte, que isso está aqui dado por a equação de um plano. Essa outra região, esse é um corte que eu tenho aí, vamos chamar esse aqui de C2, e essa mais simples aqui de C3. Ou na ordem que vocês quiseram. Tenho três regiões, o sea que na verdade, a S é
S1 unido com S2 unido com S3. Como que eu vou saber se não faço o esboço? Como é que eu sei? Esse é o limite da região delimitada por essas expressões que estão dadas aí. Pode ser cilindro, pode ser paraboloide, pode ser esfera, pode ser cone, pode ser o que for. Aí você tem que saber, por isso disse no início, tem que saber plotar cada uma das cilindros, esferas, superfícies quádricas básicas. Aí, se são muito complicadas, a gente não vai tratar esse caso, né? Mas no caso, na vida real, você explotaria com um software, já vimos isso também. O importante é que você tenha um esboço, pelo menos. Porque agora, vamos para calcular essa integral de superfície, temos que calcular a integral de superfície sobre S1, sobre S2, sobre S3 e fazer a soma. É como se tivéssemos 3 exercícios em um. Entendeu? Não é complicado, não venha complicado. É fácil, os cálculos são muito simples. A única coisa inicial que tem que estar bem clara é fazer esse gráfico, o esboço. O esboço. Essa parte é um pouco mais chatinha nesse caso, mas vocês são engenheiros, têm muita imaginação. Entendeu? Até aí, alguma pergunta? Até aí, por favor? Alguma pergunta até aí? Está claro? É que eu esqueci de gravar e Mariana Sabra está gravando e depois me grava. Puxa, te agradeço, Mariana. Te agradeci y me envié logo porque esqueci mesmo. E era importante essa parte aqui. Obrigado. Agora tu estás forçado para ficar até o final, tá? Porque eu sei que todo mundo some. Sempre no final fica 2, 3. O resto foram dormir. Não, tudo bem, não faz mal. Mas você não, você me tem que enviar. Ok. Então, dado que esse é a união de quantas superfícies apareceram? Apareceram 3. Portanto, para calcular o exercício que foi dado, eu tenho que calcular sobre esse 1, a mesma coisa, sobre esse 2 e sobre esse 3. Isso aqui é básico. Eu fiz todos os cálculos, mas não escreveu isso aí. Está errado, porque isso aqui é a parte básica. Isso forma parte da fundamentação do exercício, do entendimento do exercício. Você fazer seu esboço e me fazer essa modulação, essa formulação. Aí você também dizendo, puxa, pelo menos entendeu o que está querendo fazer. Não sabe calcular isso? Esse é outro papo. Mas você já sabe, pelo menos, montar o exercício, saber ter uma ideia clara do que está fazendo. É o primeiro entendimento do problema. Ok, então, vamos fazer esses cálculos. Já sabemos qual é o sólido. Infelizmente, eu vou ter que apagar. Depois tento desenhar por aqui o esboço. Tentar desenhar por aqui. Tenho a parte do cilindro aqui. Tenho um corte aqui do cilindro. Tenho um corte aqui. E esse corte me incomoda. Isso aqui é um plano. Vou me lembrar. Esse aqui é a primeira superfície C1. Esse aqui é C2. E esse aqui é C3. Só para lembrar. Tá, vou colocar isso por aí para não esquecer. Vou ter que apagar isso aqui. Isso aqui ficou muito bonito. Vou apagar. Ok, então vamos calcular primeiro, o primeiro integral. Vamos fazer esse cálculo aqui. Como temos superfícies que são diferentes, com equações diferentes, então tem que ter 3 exercícios diferentes com parametrizações diferentes. Primeiro vamos parametrizar esse cilindro, parametrizamos um plano e parametrizamos cada uma das superfícies por separado. 3 exercícios em um. Isso vai ser avaliado, tá? Professor, você é chato. Sim, sou chato. Vamos fazer. Tenho que avaliar. Vamos fazer. Então, para esse 1. Esse 1, a gente chamou, é a porção do cilindro. Tá. Como parametrizamos um cilindro? Lembrem. Ok, esse cilindro está deitado. Veja bem, um cilindro deitado tem a ver com circunferências, mas é a borda. Aqui é a borda. Esse cilindro é assim, né? Um tubo. Isso é uma tubulação. O cilindro é mesmo assim. Cilindro. Vou esquecer por um momento o plano. Vou parametrizar a superfície do cilindro. Não tem a ver com o plano, não tem a ver com isso. É o cilindro. Como é um cilindro, ele está deitado no YZ. Portanto, e é a borda, não é o interior, é a borda. Então, parametrizaria assim. Eu tenho que dizer
como satisfies y cuadrado más c cuadrado igual 9 satisfies eso. Entonces vos intentas usar polares ahí, aquella idea de círculo, que hoy en día usa idea mismo polar. Y va a ser, ahí te diría eje coseno teta, EUC, ahí te podría ser eje seno teta. Más cuando te dice ese eje estaría variando, que sería Ujayo que sería de aquí a aquí, más ahí no está flotando en el interior, ahí está en la borda, y en la borda ahí te sabe que eso aquí vale 3, entonces eso aquí es 3. Si ahí te eleva eso al cuadrado más eso al cuadrado, eso daría eso al cuadrado más eso al cuadrado, va a dar 9, o sea que está satisfaciendo eso aquí, o sea, está satisfaciendo a borda 9, está satisfaciendo y si lo cuadrado más el cuadrado igual a 9. Mas yo quiero que eso se prolongue en x, se prolongue. Entonces, ¿qué valor de x? Aquí, x es 0. Aquí, x es 1. Aquí, x es 2. Aquí, x es 3. No infinito para parametrizar, x es x. ¿No? X es x. ¿No? Por tanto, mi parametrización en términos de epsilon c, voy a llamar de U y B. Voy a llamar de U y B. O ¿cómo chama isso aí? Não sei como chamar aqui, como eu fiz. Pode seguir? Pode ser da duas formas. Vou fazer qualquer que seja, vou fazer assim. A gente sempre chama eje de V. O eje de las variables que están envolvidas aquí. Aquí na verdade están envolvidas x y está envolvida teta. Son las que están envolvidas. Vamos a llamar. Voy a tentar hacer de dos formas para que ustedes me digan cómo. Dado que no voy a usar teta aquí, porque después puede ser que ese ejercicio, como por experiencia, aquí tengo yo es circulares, después voy a tener que usar coordenadas polares, y en coordenadas polares se llama de teta siempre. Entonces, voy a preferir no usar ese teta aquí, voy a llamar de U y B, para no usar teta. Las variables aquí envolvidas en la parametrización son x y z. X y teta, pero no voy a intentar llamar de U y B para después, cuando use coordenadas polares, no tenha que confundirme nuevamente, porque una cosa es la parametrización de la superficie y otra cosa es un método que a gente usa para resolver a integral, ¿no? Entonces, ese teta aquí, no voy a hacer así, voy a decir, no epsilon c, entonces imaginen, voy a llamar ese ángulo en teta, voy a llamar de V. Y U va a ser asociado con R. Então, vou fazer assim, então. Seria Y, eso está aquí. Va a tener un X, Y y C. X, Y y C. Las componentes, ¿no? En un Y, 3 coseno V. Y un C, 3 seno V. Que son las que están satisfaciendo la ecuación de circunferencia en un YC. ¿No? Sería 3 coseno V, 3 seno V. ¿Y qué aconteció con esa otra aquí? Esa otra variable. Esa otra variable, como aquí está envolvida solamente V, entonces a otra sería esa prolongación, que sería en check, que se llamaría de U. Entonces, esa aquí es mi parametrización. Eje de V o eje de x teta, colocaría aquí x y aquí teta. Pero no quiero usar esa ahí porque voy a confundir después si preciso usar polares. Pregúntate aquí. La misma cosa cuando usa coordenadas cilíndricas, ¿no? Cuando la gente usa coordenadas cilíndricas, x EU UR coseno teta, y si no UR seno teta, y UC es la variable que va para cima para abajo que UC. ¿Se lembra? Esa coordenadas cilíndricas, para eso entender. Solo que UR, aquí no estamos hablando de R, está un valor fixo, ¿no? Entonces, en x y porque estaba así para cima. Aquí está en YC. Entonces, en YC aparecen ecuaciones que envuelven a circunferencia, llamando un ángulo de B. Por ejemplo, y el x, entonces llamo de U, por ejemplo, x de U, que x es un x, ¿no? Ficaría así. ¿Alguna pregunta de aquí? Estoy explicando bien devagar y repitiendo todo para que fique claro, ¿tá? Pueden preguntar. Ok, continúo. ¿Para qué parametrizo? Señores, yo tengo que calcular integral de superficie. Integral de superficie de una función, a gente tem que, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar la fórmula. Tengo que parametrizar todo que estiver aquí integrando. Tiene que estar en términos de la nueva parametrización. Y aquí UDS. ¿Quién UDS? UDS sería un módulo de R de U, eje de B, BS de U de B.
Tienen que celebrar la fórmula. Ya estoy rabiscando más. Tienen que celebrar la fórmula. En esa fórmula y te precisa calcular quién es eje de U y quién es eje de D. Es un ejercicio ahora, estamos resolviendo, imagínate dentro de un contexto, estamos resolviendo un integral de superficie. Norma usiña, solo que vos tenés que resolver 3. Vamos a resolver un integral de superficie, o sea que resolviendo eso aquí, estamos resolviendo integrales de superficie 3 veces en 1, como si fuese 1 aquí, solo que ese aquí está aquí, es un cilindro, ¿eh? Que está limitado por unos planos. Vamos a ver cómo es esa delimitación. Eje de U. Aquí está faltando una cosa, cuando hay gente siempre que la gente parametriza, hay gente siempre acostuma colocar los límites de 2 parámetros, porque así como está, eso hay un cilindro todo, sería un cilindro que abarca todo en forma infinita, tanto para parte positiva como negativa. Más eso no es, ok, este está queriendo parametrizar esa superficie S1. Entonces, más S1 tiene límites, tiene un límite aquí, tiene un límite aquí, tiene un límite en U y tiene un límite en B. Si U estoy llamando de X y B estoy llamando de U ángulo, vamos a ver, U ángulo varía de dónde a dónde. UV. ¿Qué sería UV? UV, ahí te estaba llamando un teta. UV es un ángulo que percorre todo, ¿eh? Ahí te diseñó en un primero quitante, me está percorriendo todo. UV estaría entre 0, UV estaría entre 0 y 2pi. Siempre que gente parametriza, tiene que colocar los límites, porque para cual, si no coloco nada, es un cilindro todo, más no es un cilindro todo, es una porción de un cilindro, que de acuerdo a los parámetros, UV percorre de 0 a 2pi, U, ¿de dónde va U? U va a ir de dónde a dónde. Ah, es interesante, porque U, que UX varía así, ¿no? UX. ¿De dónde varía? Si yo tenía esa ¿de dónde varía? Eso varía, no puede pasar de ese plano tiene una ecuación, y no puede pasar de x igual 0. En ese caso, aquí tendría U más V igual a 5, y aquí tendría U igual a 0. Por tanto, U puede ser mayor o igual que 0, sería aquí. U puede ir a partir de aquí, no puede ser negativo, más U está limitado por un plano. ¿Por cuál plano? U más B igual a 5, o sea que U sería 5 menos B. Menos B. Sí, 5 menos B. 5 menos B. Esas serían mis limitaciones. Eso aquí tiene que estar claro, ¿verdad? Eso aquí es importante. Preguntas aquí. Eso aquí es importante. Eso aquí es importante. Cuando te parametriza, un cilindro en principio no tiene ningún límite. Más si el cilindro fuera de 0 a T4, entonces U varía de 0 a 4. Mas no es de 0 a T4, es de 0 a T un plano. Y ese plano tiene una ecuación. En U y B ficaría así. O sea que U estaría de 0 a TU igual 5 menos B, que es U plano. Ahí, el plano con esa fórmula me está pegando toda la forma de la superficie ahí. La variable X. ¿Está claro ahí? Pueden preguntar. Ok, entonces R de U. Deriva en términos de U. 1. En términos de U, eso aquí es 0 y eso aquí es 0. En términos de V, de Sura, jaja, 1 y aquí 0, 0. En términos de B, aquí sería 0. Aquí hay el coseno es menos seno. Aquí hay un seno es coseno. ¿Y así? ¿Qué faço con eso? Vos hacer un producto vectorial. ¿Por qué? Porque está en la fórmula y eso es mecánico. ¿Cómo es que la gente calcula ese producto vectorial? El determinante de IJK, primera fila de ese vector, segunda fila de otro vector y hace que la conta. Vos haces aquí directo, ¿tá? Vos haces directo. Las primeras horas expliqué eso bien directinho, que vos haces directo. Para mí es como si fuese un I, un J y un K aquí. Podés hacer así en la prueba también. Só que justifique, se vean los pasos. En I, S menos S, 0 menos 0. En I, eso va a dar 0. Pum. En J, 3 coseno B menos 0. Trocando sinado. Menos 3 coseno B. En K, estamos aquí. S menos S, menos 3 seno B. P de Sura. Ven rápido. ¿O qué más? Aplicando la fórmula, necesito una norma de ese vector. A norma de eje de U, ese eje de B.
No sé si el libro usa módulo o usa... ¿Cómo que usa el libro? No, eso debe, lo correcto es que usar norma, ¿eh? Tú ves, entonces, ¿cómo es que se calcula eso ahí? A norma de un vector, un libro coloca solo una línea, ¿eh? Una línea es módulo absoluto. Eso ahí gente usa en matemática para números. Cuando son vectores, gente usa eso en norma, ¿eh? Sería raíz de cada uno de los componentes al cuadrado. S al cuadrado más S al cuadrado más S al cuadrado, ¿eh? S al cuadrado, un segundo al cuadrado y un tercero al cuadrado. Eso aquí, 0 al cuadrado, eso aquí, 9 coseno al cuadrado, 9 seno al cuadrado, está de cara que coseno al cuadrado más seno al cuadrado de 1, fica un 9, se va a ficar raíz de 9, que eso es 3. O sea que ese valor es 3, fácil. En ese caso de un cilindro ficou muy simple. Ficou como 3, directamente aquí, no tem ningún problema. Por tanto, voy a apagar, ¿tá? No preciso apagar. Por tanto, cadê o apagador? Por tanto, vos sustituir aquí, porque yo quiero calcular eso. Calculando entonces, esa integral ficaría así, integral. Ahora estoy sustituyendo parámetros, voy a colocar un dominio aquí, ¿no? La integral de superficie igual a integral sobre un dominio parametrizado. Entonces, xc. Ahora no es x, ¿quién que es x? X es u. ¿No? ¿Y quién es u? U es u. Acá fica u. U es u. Z. ¿Quién que es z? U es u, x es u. O c es 3 seno b. 3 seno b. Ese aquí es x, ese es z. Voy a sustituir todo que estiver aquí en términos de parametrización. ds es esse cara aquí. O eje de u es eje de b. Eso sería 3 du de b. 3 du de b. Pronto, esa integral que tengo que resolver. Yo tengo que resolver integral de 9 seno de b du de b, variando de onde a onde. Vamos a colocar el límite de ya de una vez. Variando de onde a onde. U de onde varía. Ya fue feita una parametrización. Y B de onde haría. B era el ángulo. B sería de 0 a 2pi. A última, como límite exterior, porque es constante, es U de 0 a 5 menos B. ¿Y quién quiere? Espera ahí. Cometí un error aquí. Debo tener un error aquí. Aquí cometí un error. Tengo un error. Voy a remediar ese error aquí. Tengo un error aquí. Ah, está. Aquí tengo un error fácil. Percibí ahora aquí cuando vi eso aquí. Voy a explicar. Aquí tengo un error. El error es aquí. X más Y es 5. Tengo que escribir todo en términos de U y de B. O sea, X sería 5 menos Y, la misma cosa. Entonces, X es U, e Y no es B, Y no es B, Y era 3 coseno B. Opa, es importante, muy importante. Muy importante. El error que cometí fue que coloqué primero U y B, sustituí X por U e Y por B, falso. X es U, y es 3 coseno B. ¿Vio? Y entonces sería 5 menos 3 coseno B. Olha, está errado. Oh, loco, que parece. ¿Está entendiendo? Por tanto, quiero resolver ese integral. Vamos, entonces vamos a hacer un cantinho. Vamos a hacer a primeira. Vou calcular em termos de... Ah, fala. Não tá faltando um? Tá faltando Não é um. de ver? Aqui, onde? Tá faltando um, porque deu U. Ah, sim, aqui, esse é U, né? Desculpa. É. Obrigado. U seno de B. Obrigado. Jéssica, né? Pero Sim, hoje.
pónganse su voz. Ok. Entonces voy a integrar en términos de U. En términos de U, voy a integrar eso aquí. U seno de B de U. En esa orden tiene que ser así, porque U es variable, ¿no? Y a variable B interna y a constante exterior, ¿no? Se le manda eso para resolver integral dupla. Tiene que ser en esa orden. Va a ser entre 0 y 5 menos 3 coseno B. Ok, integrando en términos de U, seno de B es constante, cae fuera. Sale integral. Integral de U es U cuadrado dividido por 2. Avaliado de 5 menos 3 coseno de B a T 0. Eso daría seno de B que multiplica a 5 menos 3 coseno de B. Upa, eso está chato, profesor. Upa, ¿sí o qué? O llorar. Menos, cuando es 0, 0. O sea, que ficaría así. Integral de superficie de 9 que está fuera de 0 a 2pi, que era V, era un ángulo, y es integral interna de U, seno de B, 5 menos 3 coseno de B, a U cuadrado, dividido por 2. Eso que yo te voy a integrar. Más voy a integrar simple. Ah, es feo, no está feo, porque si te llama U, a esa expresión aquí, U diferencial está fuera. Entonces es un integral de U cuadrado de U. ¿Entendió? Entonces, para resolver eso ahí es simple, no es complicado. Por eso es que la gente siempre coloca expresiones aquí simples, por si no fican cosas bien chatas. Dígame, imagina que fuese un chiscubo aquí. Chiscubo veces de eso. Da para resolver, más va a demorar un poquillo. ¿Entendió? Recuerden que se pueden usar tabelas de integrales, si quisieran. Más para resolver eso aquí, voy a llamar de W a 5 menos 3 coseno B, porque diferencial está fuera. El coseno es menos seno, o menos a más. Menos 3, el coseno es menos seno. ¿Por qué ese 3? ¿Dónde sale ese 3 ahí? ¿Dónde sale ese 3? Oh. Y é igual a 3 terceiros de V. Ah, 3 coseno, está certo, né? Tá certo, professor. Ah, me perdi um pouquinho. Haha. Ok. 3 seno de B de B. Portanto, esse integral ficaria assim, integral 9 medios, né? Esse seria W cuadrado. Y seno B de BB sería dW dividido por 3. ¿No? dW dividido por 3. ¿Es eso? Los límites. Me acuerdo con los límites. Cuando estos son límites de B, esos son límites de B. Cuando B es igual a 2pi, W sería ¿cuánto? Cuando B es 2pi, coseno de 2pi, 1, ¿eh? 5 menos 3, 2. Y cuando B for 0, coseno de 0, 1. W sería 5 menos 3, 2. De 2 a 2 es integral a 0. A mí me lembro, eso daba así. Vale, medio. O sea que ese valor aquí es 0. Tenemos la primera parte. Perfecto. Muy bien. Paso para la segunda parte, que no va a dar tiempo. Voy a la segunda parte. A la segunda. Tranquilate aquí. Voy a la segunda. Ahí te está demorando, porque estoy explicando con detalle, tá? Mas eso no es que você va a demorar todo eso haciendo eso aquí. Você va a demorar menos tiempo do que yo. Porque você va a estar crack. Segunda región. Segunda región, ahí te falou esa aquí. Segunda región. Ese aquí. La región sería, no sé, ¿no? Tiene que parametrizar el plano. Plano X más X.
agora posso apagar e de novo. Agora vou parametrizar a outra região. Não preciso chamar de U e de V, posso chamar a letra que eu quiser, tá bom? Posso fazer como eu bem quiser. Agora, como se lembrem que são como 3 exercícios em um. Agora vou começar como de novo. Agora vou fazer como eu quiser. Posso usar U, posso usar V, X, Y, como eu bem quiser. Esse é o plano. Esse 2. Esse plano, mas esse plano está limitado. Esse plano está limitado numa região. Esse plano satisfaz. Não pode ser qualquer plano. Esse plano é um plano. O plano é um plano infinito. Mas não é todo o plano. O plano está limitado em um tubo, em uma tubulação. Esse plano está aqui. O plano seria infinito. Posso ter um plano infinito assim, mas ele está limitado por uma região circular que satisfaz uma equação. Você tem que estar ligado com isso aí. Então, eu posso fazer, por exemplo, vou tentar, vamos parametrizar esse plano aí, vou apagar isso aqui. Eu vou tentar dizer, esse plano é como se fosse uma função, né? É como se fosse uma função em termos de y/z, colocando x em evidência. Poderia pensar assim. Poderia pensar o plano como x em evidência em termos de y/z, olhando assim. É uma forma, né? Eu posso também, posso olhar assim, como função de y. Ou seja, que eu poderia dizer aqui que x é 5 menos y. Y decir que f de yz, por decirlo así, es 5 menos y. Eso me permitiría, ¿qué? Me permitiría dar una parametrización en términos de yz. ¿Dónde? X, que sería, x sería 5 menos y, y es y y c es c. Y es y y c es c. Esa es la forma que te parametriza una función. ¿Lembra cuando te parametriza una función? Así, en términos. X es x, y es y c a fórmula. Aquí, como percibí eso así, toda una forma de pensar. Puedes hacer de otra forma. Aquí sería, tenía esa fórmula, x en términos de yc, porque colocó evidencia x, y c es c, ainda que no aparece ahí, x es a fórmula. Es una forma de raciocinar para parametrizar eso ahí. Es una forma, ¿no? Para parametrizar ese plano. No se puede pensar de varias formas. En realidad se puede hacer de varias formas. Ok, si tengo eso ahí, es bien simple, porque da para ver aquí, sí. Tengo R de y, ¿cómo pasa aquí? Con eso ahí calculo R de y, R de c y un producto vectorial. Que es lo que está envolvido aquí no de S, ¿no? R de y, a derivar de y, bien simples. Menos 1, 0. Eje de C, 0, 0, 1. 0, 0, 1. Por tanto, o eje de X. Por tanto, o eje de Y veces eje de Z, que es un producto vectorial, aquí I, J, K, con ese aquí, lembra que estamos haciendo directo, vamos en I, sería 1 menos 0. 1. En J, menos 1, menos 0, trocando 1. En Z, 0, 0, 0. Ese aquí es R de Y veces R de Z, haciendo un producto vectorial, ¿no? Por tanto, cuando gente calcula un módulo, sería raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado, ¿no? Esa es la expresión. Eso aquí es raíz de 2, belezura, fácil, raíz de 2. Luego, voy a sustituir aquí. La integral sobre la región, cuando vou fazer a substituir em termos de parametrização, então vou cair no domínio, agora tenho que ver o domínio disso aqui. Veja que o procedimento é o mesmo, pode ser um pouco, se para você está sendo um pouco meio esquisito, veja bem que é porque não, ainda são os primeiros exercícios, se você fazem 2, 3 mais, vão ver, perceber que é o mesmo procedimento, um procedimento padrão. Padrão onde você tem que lembrar, saber parametrizar, isso sim tem que estar claro, isso sempre falei do início, parametrizar, resolver integral dupla, integral tripla, ver o domínio. Então, quem que é X? Vamos escrever agora tudo em termos de YC, né?
todo en términos de y/c. Aquí no puede aparecer x. Por tanto, x sería 5 menos y. No puedo, tengo que escribir todo en términos de los parámetros. Llamé y/c o v, como yo quisiera. Mas no puede aparecer x, aparece y y z. Ah, mas quiere integrar tem x. Bom, x é 5 menos y. E c, quem quer ser? Minha parametrização. Quem quer ser? C é C. Então fica C é C. Porque a integral ficaria em termos das variáveis envolvidas na parametrização. Y C. Portanto, o ds, que seria esse módulo diferencial de área, seria raiz de 2. As variáveis são de y e de c. Isso é importante, isso aqui. X, C e esse aqui o ds. ds é o módulo do produto vetorial vezes o produto diferencial das variáveis envolvidas no parametrização. Entendeu? Esses são os detalhes que tem que estar ligados, nesses detalhes. Pergunta até aí? Vou continuar. Bom, aqui já é até aqui está a belezura, aqui já, agora vem cálculo 2. Cálculo 2, raiz de 2 cai fora. C, 5 menos y. Agora, a ordem de integração, vamos ver a ordem de integração agora. Tem um domínio. Que domínio é esse? Qual é o domínio sobre o qual vamos integrar? Aí tem que estar ligado agora. O domínio, veja bem, é a figura. Esse plano está limitado por quê? Está limitado por um cilindro. Esse cilindro tem equação y quadrado más c quadrado igual a 9, más igual seria a borda. Para preencher isso aqui é menor ou igual que 9, né? Ou seja, que estou dentro de uma região circular onde posso usar coordenadas polares precisamente por ser uma região circular. Numa região circular, se chama isso de y e chama isso de c, então tem um ângulo aqui, que seria o θ, ou chamo... Bom, a partir daqui, posso usar coordenadas polares. Então, y, por exemplo, seria eje cosseno θ, por assim dizer, e o c seria eje seno θ. Coordenadas polares. Eu sei que y quadrado más c quadrado seria o eje quadrado. Como variável. Como variável. Agora estou usando variáveis. Não vai me dizer que isso vale 3 aqui. Se você me diz que isso é 3 aqui, você me estaria preenchendo somente a borda. Estou usando coordenadas polares. Agora esqueçam. Agora vou usar coordenadas polares. Coordenadas polares tem 2 variáveis para resolver a integral. O eje e o θ. O eje varia nessa região de 0 a borda. Quanto é 0 a 3? De 0 a 3. E o θ, como está preenchendo todo, de 0 a 2π. São 2 variáveis. Não tem nada a ver com a parametrização. Não confundam isso. Vou usar coordenadas polares porque a região é circular. Então, ficaria assim. A região é circular, então ficaria raiz de 2 integral de z. Ah, mas agora quem quer c e quem quer y? Ah, estou usando polares. Então, z é r seno θ. Esse é o c. 5 menos y. 5 menos y. O que é y? R cosseno θ. Usando polares. E agora é escrever todo em termos de coordenadas polares. Acabou-se a integral de superfície no sentido da formulação. Estou tentando agora resolver uma integral dupla normal. De y de c, esse é o diferencial de área. Diferencial de área é eje de θ. Coordenadas polares. Isso que deve estar ligado. De onde a onde? Ah, bom, o θ está percorrendo a circunferência toda, final de 0 a 2π. E o R? O R me está percorrendo todo de 0 até a borda. A borda era 3, né? Ok, tenho que resolver essa integral. A partir de aí, você cálculo 2. Já o exercício acabou-se. Vou fazer por... Eu sei que muitas vezes não se lembra de integrar, eu falei que ia resolver algumas coisas. Isso aqui, S vezes S, S vezes S, multiplicado vezes R. Seria eje quadrado 5, 5 eje quadrado seno θ, menos eje quadrado eje cubo seno cosseno. Ficaram integrais simples, não é complicada essa integral, não são não. A primeira integral, assim, a integral de seno, quando fique... E depois se chama o seno ou a derivada do cosseno. São fáceis, não são complicadas. Como estamos com a hora, estou já fora de aula. Tente... Bom, vou fazer uma ainda que seja. Vou integrar isso em termos de R. Ou seja, a primeira.
Vos calcular aquí, vos calcular por separado, la integral de 0 a 3. Vos haces esa aquí, ¿tá? Por causa de la hora para resolver la integral 3, que es un falta ese aquí, que es solamente un paso. Ese directo, ese rápido, esos son 2 líneas, ese aquí, voy a explicar por qué. Voy a calcular eso en términos de R, ¿eh? Solo para lembrar que no se lembre integral dupla. En caso de R, porque no es R, es constante. Entonces hay un seno para afuera y voy a ficar multiplicando eje cubo dividido por 3, eje cuadrado. Y 6 seno coseno para afuera. Integral de eje 4 dividido por 4. Avaliado 3 y 0. Aquí 3 al cubo sería 3 al cuadrado, cortando. 9, 45t seno teta. Miren aquí, 3 elevado a 4, 3 veces 3, 9, 27, 81, 81 cuartos, seno coseno. Menos, cuando for 0, 0, 0, pues va a dar 0. O sea, que lo que você realmente va a integrar aquí, ficaron duas integrais bem simples. 45 senos, sai 45 integral de seno y coseno, menos coseno, ¿será? Cuando se separen duas, ese aquí chama u de seno a derivado de coseno, cuadrado dividido por 2. Eso aquí en el final, continha, eso va a dar 0. Ese integral va a dar 0 también. Por acaso, no tengo que dar 0, ¿tá? Verifiquen Entonces, repito, você va a calcular, está faltando una parte que es una sola línea. Você tem un integral de superficie que consta de 3 regiões, de 3 superficies, y você va a separar en 3, una por una. Cada una es un ejercicio diferente. En cada una você puede mudar la parametrización y generalmente debe mudar porque son superficies diferentes. Você parametriza de la forma que você quiser. Você puede usar aquí V, X, Y, aquí puede usar las variables que você quiser. Son ejercicios por separados. Entonces você resuelve como você quiser aquí, con la parametrización que quiser en la otra y así por diante. Eso es, solo tienen que entender que son 3 integrales de superficie. A última, que sería, va a ser simple, ¿por qué? Porque si usted observa, aquí cuando usted calcula ese 3, ¿quién es? ¿Quién que es ese 3? Ese 3 es, aquí, ese círculo, ¿eh? Ese 3 aquí, donde es esa región aquí. Ese 3 es aquí. Ese 3 es ese círculo que tiene esa ecuación menor o igual a 9, menor o igual porque tiene que preencher, más aquí x es igual a 0, porque todo en esa tampinha, x es igual a 0, y por ser x igual a 0, va a me permitir, ni voy a precisar parametrizar nada de eso aquí ni resolver, porque eso va a ser 0. 0 veces c de s, 0 veces lo que fuera, eso va a dar 0, por causa de que tiene ese x. Porque a borda era x igual a 0. Y pronto, quiere decir que también eso es 0, por lo tanto, el integrado de superficie de x de s es 0 más 0 más 0 igual a 0. La próxima vez lo interpretamos por qué puede dar 0 eso ahí. Puede dar 0 sí. Para finalizar, y dejar a Mariana para que feche la grabación y buen bol. Para finalizar, imaginen por un momento, eso que es importante por si acaso otro ejercicio, eso aquí, el ejercicio paró. Voy a explicar una cosa, imaginen que el cilindro, en lugar de x igual a 0, pues es igual a menos 1. Cortó en menos 1, o cortó en 2, o cortó en otro valor. En otro valor. Aquí no iba a ser 0, ¿no? ¿Entendió? Aquí no iba a ser 0, aquí fue 0 porque el corte fue x igual a 0. ¿Entendió? Mas imaginen que x, supongo. Eso aquí es importante porque puede aparecer en otro ejercicio, ¿está? No, pero eso porque puede aparecer y aparece. Imaginen que el corte fue así con menos 1. Imaginen. O sea, que sea esa circunferencia en y,c satisface esa ecuación más con x igual a menos 1. Vamos a supor, puede ser x igual a 2 o que for. Entonces yo preciso calcular ese integral de xc de s sobre esa región. Entonces yo tengo que parametrizar esa región. ¿Qué esa región cómo parametrizar eso?
Eso aquí es una circunferencia y si lo cuadrado más c cuadrado menor o igual a 9. ¿Cómo yo parametrizo eso ahí? Bueno, usa polares. Y si no es eje coseno, aquí sería y es igual eje coseno teta, y es igual eje seno teta. Estoy parametrizando, no estoy usando coordenadas polares, estoy parametrizando. Estoy parametrizando, no estoy usando coordenadas polares, estoy usando a idea de coordenadas polares, pero eso aquí es una parametrización. O parametrizar esa superficie, o parametrizar un plano que es una esfera. Vean que aquí, mesmo, eso aquí tengo frontera 3, eu no voy a colocar R en 3 aquí, no. Porque si yo coloco 3 aquí, estaría parametrizando solamente a borda. Yo quiero parametrizar todo eso aquí. ¿No? Entonces, yo puedo pensar eso ahí como... aquí, Y, aquí sería Z. Y e C. Entonces, el X que iba a colocar ahí era menos 1. O Y que iba a colocar era eso aquí. Más UDS tenía que calcular como lo anterior. Tenía que calcular eso ahí. ¿Cómo calculo ese es? Estamos ya a 20 para 5. Como para explicar eso, tengo que explicar varias cosillas. Voy a echar eso aquí para la próxima hora, ¿tá? Para que no sea tan tarde. Disculpan que me paso de hora. Vamos a ver eso aquí. Eso aquí va a ficar. Próximo ejercicio, próxima hora, va a hacer eso aquí. ¿Por qué? Porque van en algunos ejercicios van a usar sim. Van a usar. O vai que coloquen no trabalho. Por eso você explicou isso. Eu expliquei sim. Tá bom, até aqui vamos para a gravação, Mariana. E aí ficamos com dúvida. Vou falar o que vocês quiserem agora. Uns minutos aí.